Bom dia a todos e todas, espero que estejam bem. Vocês me ouvem bem? Sim, bom dia. Bom dia. Bom, vamos dar início então ao nosso curso. Serão 2 dias de encontro, hoje e sexta-feira, de manhã, das 9 às 11. Para quem não me conhece, sou a professora Paula Monteiro Danese, sou mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, onde eu também realizo meu doutorado, atualmente doutorado de sanduíche, em que eu faço na Universidade de Viadrina, aqui da Alemanha. Então, para mim é boa tarde, que são 2 horas da tarde. Já almocei, eu não vou passar pelo momento fome que vocês vão passar lá por volta das 11 horas. Então, eu gostaria, então, de falar com vocês como que eu pretendo conduzir os nossos encontros, né? Os nossos 2 encontros. Então, é muita matéria e, obviamente, a gente não consegue ver toda a matéria em 2 encontros. Então, eu pretendo expor da forma mais ampla possível a questão do direito das mulheres, sob a ótica do direito internacional, então isso é muito importante. Eu vou trazer essa ótica do direito internacional para vocês e vou expor, então, mais ou menos 1h30 e deixo ao final para as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida ao longo da minha explanação, pode colocar no chat, que se for algo que eu consiga responder na hora, eu já respondo. E se for uma pergunta que o melhor seja você falar, perguntar, eu peço que você aguarde, então, ao final, para que você faça as suas perguntas. Eu gosto de fazer perguntas para vocês também. Eu acho que é importante ter uma aula dialogada, né? Um método socrático. Então, eu peço que vocês também compartilhem as experiências de vocês, não me deixem sozinha na sala de aula. Agradeço a Maria e a Vitória por terem ligado a câmera. Acho que isso é super importante. A gente está nesse momento ainda pandêmico, mas poder ver seres humanos é a melhor coisa do mundo. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, acho que deixa eu perguntar para a Esa se está tudo certo, se já posso iniciar. Acho que sim. Oi, Marina. Vejo alguém aqui já foi minha aluna, já me conhece de algum outro curso. Eu vejo a Trevisan aqui, que eu lembro. Tem mais alguém? Gilson. Gilson, você estava no curso de sustentabilidade? Não. Posso iniciar essa, então tá bom. Ah, que bom. Que bom. Ah, do curso de pós-graduação da Ebrard. Ótimo, que bom. Fico feliz de estarmos, então, reunidos e reunidas novamente. Eu queria, então, trazer alguns questionamentos para vocês, né? O porquê falar sobre direitos humanos das mulheres e por que falar sobre o direito das mulheres no século XXI. Quando eu propus esse curso para a ESA, isso foi antes de todos os acontecimentos que nós tivemos no Brasil. Então, isso foi antes da questão da criança que teve ali o seu direito em relação ao aborto questionado. Isso foi antes do que aconteceu na segunda-feira, né, sobre o estupro da mulher que estava dando à luz. No momento em que ela estava parindo, ela foi estuprada. Então, quando eu propus o curso, já tinha, obviamente, toda essa questão do direito das mulheres muito forte. E essas questões atravessaram ainda mais, trouxeram um outro questionamento. Porque quando nós falamos sobre direitos humanos, muito embora não pareça, a gente está muito longe de conquistá-los. Os direitos humanos têm como característica a sua luta, as suas conquistas. Os direitos humanos, eles não nascem apenas de um aspecto filosófico, eles realmente são marcados por lutas para que ele possa realmente continuar na sua perspectiva histórica. Então, o que nós trazemos hoje como direitos humanos, no meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós não falávamos, né? População LGBTQIA+, quando nós falávamos sobre a questão de minorias, até o exato momento, nós não temos ali um instrumento internacional juridicamente vinculante que trate sobre a questão das minorias. Quando nós falamos sobre meio ambiente e direitos humanos, nós ainda não temos um instrumento que seja juridicamente vinculante no direito internacional que trate sobre esse tema, mas são temas que nós estamos o tempo todo falando. E essas notícias das 2 últimas semanas, além de estarrecedoras, mostram justamente algo importantíssimo para quem é do direito e às vezes a gente não se atenta.
infelizmente, a legislação ela não é suficiente para responder às questões sociais. Então, quando nós falamos sobre direitos, né, e direitos humanos, para além de pensarmos em direitos fundamentais previstos na Constituição e os direitos humanos, que é objeto de regulação internacional, nós temos que nos atentar que há necessidade de uma mudança de mentalidade, uma mudança social nesse sentido. Porque se a gente fosse pensar em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, esse grande instrumento que visa aí trazer essa ética universal no ambiente globalizado, a gente ainda não alcançou. E faz mais de 50 anos que ela ocorreu, em que ela foi publicada. Então, nós temos trazer conosco esse questionamento. O que falta para melhorar? O que é que está faltando? Bob já dizia, nós já passamos a fase de positivar direitos para entrar numa fase de efetivar esses direitos. E o questionamento sobre esses direitos ele é muito importante. Quando a gente pensa em relação aos direitos das mulheres, até quando a gente vai estudar as ondas do feminismo, a gente tem que se atentar que, mesmo em um movimento em prol dos direitos humanos, das mulheres, no caso, houve a exclusão de grupos. Então, nas ondas feministas, no primeiro momento, no segundo momento, e agora no terceiro, a gente finalmente aprendeu a lição, a primeira onda do feminismo, que vem com uma luta de direitos políticos e sociais, né? O nosso, enquanto mulheres, nós trabalhamos em prol de direitos sociais e políticos antes dos direitos individuais, né? Nas ondas do feminismo, então é o direito ao voto, o direito ao trabalho, é o direito à igualdade salarial. Posteriormente, os direitos da individualidade, de segurança, de exercer em total liberdade. E na terceira onda, e algumas autoras defendem que nós estamos em uma quarta onda, então terceira/quarta onda, nós estamos tratando sobre a questão de gênero, sobre a questão de grupos em relação ao gênero. E por que eu falo que mesmo em um movimento que visa tratar sobre direitos humanos, houve exclusão? Porque ao mesmo tempo que eu menciono a vocês sobre essa primeira onda do feminismo em busca dos direitos sociais e políticos, ainda assim nós tínhamos exclusões de grupos. Então, em relação às mulheres negras, houve uma imensa exclusão nessa primeira fase do feminismo, em que elas batalhavam para poder, em pé de igualdade, buscar esses mesmos direitos, mas as irmãs brancas não permitiam que elas participassem a todo momento de todas as manifestações. Então, isso foi algo que é uma crítica em relação ao movimento feminista. A gente tem que entender que, quando nós falamos de gênero, estamos falando sobre uma questão de interseccionalidade. Então, quando eu falo da mulher, a gente tem uma pré-concepção do que é ser mulher, né? Aquela famosa frase, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Mas, para além de tornar-se mulher, que eu acho que essa frase se encaixa muito mais na terceira fase do que na primeira fase do feminismo, a interseccionalidade demonstra que a exclusão por ser mulher também vai trazer concepções distintas. Então, eu, ao ser uma mulher branca, brasileira, de classe média, no Brasil, eu encontro dificuldades para poder exercer em igualdade determinados direitos. O que é totalmente diferente das barreiras que uma mulher negra periférica no Brasil enfrenta para buscar os mesmos direitos que eu também estou reclamando. Então, a busca por direitos é a busca para a igualdade de exercício desses direitos. As barreiras para que esses direitos sejam efetivados, elas são totalmente distintas. São totalmente distintas. Quando eu falo da mulher indígena, né, no Brasil, quando eu falo da mulher pertencente ao grupo LGBTQIA+, eu tenho dificuldades distintas para exercícios de direitos. E para quem ainda acha que a questão, por exemplo, racial não tem nenhuma interferência quando nós falamos de direitos humanos, eu trago um exemplo que é mais prático do que exatamente teórico. Vou me usar como exemplo, e eu gosto de trazer essa perspectiva. Então, eu mencionei para vocês, atualmente, eu não estou no Brasil, eu estou na Alemanha. Eu tenho uma amiga brasileira que ela fala alemão fluente. Eu ainda não falo alemão fluente,
tentando, mas é muito difícil. Mas ela é professora de alemão, então já mostra alguma coisa em relação à fluência dela em alemão. Eu nunca passei por uma situação de discriminação aqui na Alemanha. E não porque aqui na Alemanha eles são super abertos e não tem nenhum tipo de discriminação. Discriminação ocorre em qualquer lugar do mundo. Não existe um lugar no mundo onde a discriminação não ocorre. Mas eu nunca passei por controle, nunca passei por questionamentos. E em diversos momentos em que estou com ela e há uma conversa para mim mais complexa em alemão, em que ela responde, não eu, a pessoa continua falando comigo e não com ela. Por que isso? Porque ela tem o cabelo preto, encaracolado, né? Ela tem a pele negra, então há uma discriminação. E essa parte mostra como há uma discriminação em todos os outros setores. Então, estou trazendo esse exemplo para mostrar que, sim, ser mulher é realmente um grande desafio na sociedade que nós vivemos, e em qualquer lugar do mundo. Mas, quando nós falamos do direito das mulheres, a gente não pode esquecer dessa questão da interseccionalidade, porque isso marcou até os movimentos feministas que nós temos no mundo. O movimento feminista, a primeira onda do feminismo, tem a sua raiz nos Estados Unidos e Inglaterra, que vem com esse movimento das sufragistas, e como mencionei a vocês, justamente nessa perspectiva de direitos políticos e sociais. Porque ainda que as mulheres pegassem e participassem de manifestações, de revoluções, no momento em que essa revolução acabava, em que os direitos que eram prometidos às mulheres iriam chegar finalmente a elas, isso nunca acontecia. Então, nós, nesse movimento que é Mulheres para Mulheres, que é uma onda feminista, é que nós vemos que realmente tem uma demanda para os direitos da mulher que chega para as mulheres, e não elas pegando em armas para os direitos dos homens, como muitas revoluções ao longo da história mundial. Posteriormente a esse movimento, nós temos essa segunda onda, em que as mulheres buscam ali os seus direitos individuais, em que vão tratar dos seus direitos civis. E aí, essa luz sobre a questão da interseccionalidade. Então, também vem essa questão da característica de olhar para a mulher, para além da mulher branca. Porque é muito interessante quando a gente pensa, né, nos direitos, até tem uma comediante ela é norte-americana, e ela fala uma frase que, obviamente, para quem não estuda o direito, etc., é uma questão até engraçada, mas para mim não fazia nenhum sentido. Que ela brinca, que ela fala que como ela seria mais bem-sucedida se ela tivesse uma esposa que fizesse tudo por ela, né? Como ela, teoricamente, deveria fazer esse papel social da mulher, e que ela faz uma crítica às mulheres que, não, vamos ter igualdade de trabalho, vamos ter independência, etc. Ela fala, não fala sobre isso, era muito melhor a gente ficar em casa e ser dona de casa, etc. Faz uma crítica social, e vai justamente tratando sobre essa primeira onda do feminismo, ainda que talvez ela não saiba que ela estava fazendo isso. Mas essa ideia de ter a oportunidade de trabalho, o trabalho em relação à mulher, é muito mais conectada à mulher branca do que à mulher negra, porque a mulher negra, além de tudo, foi escravizada, e não tinha essa perspectiva de, por ser mulher, você é mais frágil, você é mais delicado. Tem essa romantização, né, do corpo da mulher branca, da sexualização e da materialização do corpo da mulher negra ao longo da nossa história. Então, tudo isso para trazer um parâmetro para vocês, ainda que não tão profundo, porque só a parte histórica das ondas do feminismo daria um novo curso. Fica a dica para a gente pensar em um curso para o próximo semestre. Eu trago uma figura para vocês que eu gosto muito. Em todo o meu curso, quando eu falo sobre o direito das mulheres, eu trago essa figura. Né? O que significa isso? O que significa essa figura para vocês? O que vocês, e aí temos homens e mulheres, gosto muito que temos homens e mulheres no curso, o que para vocês mostra essa figura que eu estou compartilhando? Pode colocar no chat, enfim, fique ao levantar a mão e falar. E para vocês lembra essa figura dessa moça carregando esse peso, gênero? O que para vocês representa? Pode falar, Lorena. Bom dia a todas. Bom dia.
Então, tá mais do que claro que para a gente ter um peso dobrado, carregar uma vida profissional, aí por vezes vem a divisão sexual do trabalho, que a gente tem um trabalho reprodutivo e também o externo. Então, nunca vai ter uma condição de igualdade, por causa justamente desse peso que a gente vem carregando, quando comparado a um homem. Agora eu estou pegando assim um parâmetro de duas pessoas brancas, né? Mas é como a senhora falou, se colocar uma mulher preta nesse espaço, esse peso é triplicado. E assim a gente vai fazendo as construções sociais e tendo que se desconstruir também para perceber essas mazelas sociais. Excelente, obrigada, Lorena. É justamente isso. Então, esse peso vai ser para todos e todas. É o peso do gênero. E por que para todos e todas e para a mulher, na sua interseccionalidade, vai ser um peso maior ou menor? Né? Tem sempre algumas figuras que eu acho muito interessantes e didáticas. É uma corrida, a mulher ela tem 30 obstáculos para poder chegar em determinado lugar, e o homem ele tem menos, né? Obstáculos, tem 5 e a mulher tem 30. Mas o que significa se carregar esse peso? Se carregar esse peso tem um aspecto social muito importante. Ao nascer mulher, no sexo mulher, na perspectiva de sexo mulher, não na perspectiva da construção do gênero mulher, você já tem um peso gigantesco do que é esperado do seu comportamento. Então, você nasce mulher, você tem algo que é esperado de você. Então, vou me usar como exemplo que talvez tenha algumas histórias parecidas nesse sentido. Então, ser mulher, eu sou a única mulher na minha família em 2 gerações. Então, minha avó só teve homens, meus tios tiveram homens, e eu sou a única mulher ao redor de vários meninos na minha família. E nesse comportamento, eu tinha uma exigência totalmente diferente, muito embora, né, eu não me identificasse. Então, fazia aquilo que teoricamente é esperado de um menino, não de uma menina. Então, ao subir em árvores, em aprontar, em escapar, em etc., em brincar de carrinho e tudo mais, e algo que não era esperado. E às vezes eu sofria algumas restrições. Você não deveria sentar desse jeito, você não deveria falar tão alto, você deveria sorrir mais. Ou essas questões em que se coloca um papel em relação à criança, né? Ao ser uma criança, uma menina. Então, você é uma menina, então você precisa se situar dessa forma. Para além disso, essa construção do gênero, né? O que é o esperado do ser mulher. E aqui, no mês passado, estava falando sobre proteção internacional dos direitos humanos, e aí nós tínhamos na sala de aula uma mulher trans e ela falando justamente sobre a questão do participar do exército, e ela trazendo que ela estava escrevendo sobre essa temática. Então, ser mulher trans, né, o STF já afirmou o entendimento, por exemplo, isso deixa muito claro que a Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans, obviamente, porque o mulher ali, a terminologia mulher, não é a mulher, a mulher que tem o sexo feminino, mas o mulher gênero. Então, obviamente, que a legislação não fazendo essa discriminação, os tribunais também não podem fazê-lo. É uma temática que a gente ainda precisa trabalhar muito nos nossos tribunais, em questão de, desde a cirurgia pelo SUS, até a mudança de nome, até a interseccionalidade dentro das empresas, quando a gente fala de diversidade e inclusão e assim por diante. Então, nós passamos por esse peso de ser mulher em todos os momentos. A questão é que quando isso impacta os nossos direitos, ou seja, eu carrego esse peso e isso bloqueia com que eu tenha determinados direitos, em que eu seja preterida por ser mulher, em que no mercado de trabalho, dentro de casa, na relação familiar, na relação pessoal, nós tenhamos esse impedimento de fruição em pé de igualdade de direitos. A outra consequência de nós termos esses estereótipos em relação ao ser mulher, e estereótipos no sentido do papel social que se ocupa, é justamente a consequência da violência em relação à mulher. Então, quando nós vemos a violência em relação à mulher, a raiz dessa questão é colocar essa mulher dentro de um determinado estereótipo. A mulher que tudo aceita, que está ali para servir. Tem uma música do Vinícius de Moraes, e eu gosto muito do Vinícius de Moraes, adoro MPB, mas um dia eu estava prestando atenção bem nessa letra e ele coloca a mulher num papel de submissão, falando a mulher que é todo perdão, a mulher que é só amor. Então, a mulher, ela tem essa perspectiva de objetificação da mulher. Então, ela é a propriedade de alguém, ou ela é o material de alguém,
ou ela é descartável, né? Então, a gente vai ver casos na sexta-feira em que isso ocorre, né? Então, nós temos essa objetificação da mulher no sentido do seu gênero, e isso leva à violência. Então, quando nós temos aí o corpo da mulher como algo público, que é o que acontece, né? O corpo da mulher, ele é público, é sempre público. É só a gente olhar as publicidades. O corpo da mulher é algo público, então ela faz algo. Ah, mas ela tá magra, mas ela tá gorda, mas ela é assim, mas ela é assado. Você não pode envelhecer. É até uma perspectiva interessante quando a gente pensa sobre o ser mulher e o que se espera do ser mulher. Então, a mulher, o corpo dela é tão público que se entende que a mulher ela tem, entre aspas, né, um prazo de validade. Então, por isso mesmo, até teve um questionamento de um colega meu, nós fomos na farmácia, e aí diversas seções, né, de produtos de beleza, etc., para mulheres, e para homens, não. E ele veio me questionar, falou assim, vocês mulheres têm tudo, né, aqui eu só tenho uma seção de produtos e vocês têm 3, 4. Eu falei, claro, porque você não tem a pressão social de não poder envelhecer, né, o homem não tem essa pressão social de não poder envelhecer, a mulher tem. Então, quanto mais produtos ela usar, mais coisa ela for fazer, ela tem que fazer, afinal de contas, ela tem que estar dentro desse determinado parâmetro. Então, há isso numa perspectiva, então, mais capitalista em relação à mulher, obviamente. Então, o ser mulher vai ser uma construção social, que vai trazer impedimentos em relação a direitos, que vai trazer estereótipos, e esses estereótipos trazidos também perante, né, essa análise das interseccionalidades do ser mulher, e vai ter como uma das consequências justamente a violência em relação à mulher, que é o que a gente tem visto. E aqui eu sempre gosto de trazer essa parte da Disney, talvez vocês... Vitória, não sei se você quer falar agora, pode falar. Vitória? Você está com a mão levantada, não sei, eu não estou te ouvindo. Oi. É porque meu microfone estava desligado. Não, na hora que você estava falando, só ia fazer na verdade, só complementar, porque lá no começo você tinha dito a respeito do livro da Simone, né, de Beauvoir, e justamente tudo que ela fala, eu acho que está bem dentro desse contexto, né, de que o gênero, na verdade, ele é uma construção, né? Exato. Ele é uma construção social e ele é utilizado como uma ferramenta para oprimir as mulheres. Então, quando a gente reflete a respeito de o que é o gênero, né? E a gente para pensar por que o gênero é imposto às mulheres, porque é isso, não se nasce mulher, torna-se, justamente ela quis fazer uma crítica a respeito do gênero e dos papéis de gênero, né? E como eles são construídos para forçar as mulheres a ficar submissas a esses determinados lugares, né? E papéis na sociedade, né? Aí seria só uma complementação mesmo. Exato. É que vem justamente nesse estereótipo de gênero que é o ser mulher, que é justamente essa parte. E por isso que eu trago essa perspectiva muito atrelada a esse questionamento da terceira onda do feminismo, que é qual o papel da mulher, né? Porque ela vem numa perspectiva de lutas, de igualdade de direitos, e vem depois esse questionamento do porquê que eu tenho que ocupar esse determinado papel social, né? E aí vem aqui essa parte justamente para deixar um pouco mais leve, porque a nossa aula vai ser um pouco mais pesada, obviamente, que é o que é essa princesas da Disney, né? E por que eu trago essa crítica? Primeiro, que na minha geração as princesas eram automaticamente brancas, né? Nós tínhamos ali a Jasmine, que é árabe, e nós temos a Pocahontas, que é uma mulher indígena, com traços de uma mulher branca. Então, nós temos essa princesa branca. E essa princesa, ela é livre até o momento que ela encontra o príncipe e ela felizes para sempre. A culpa de tudo é da Disney? Não, gente, obviamente que não, né? Seria fácil se fosse só isso, a gente trataria de uma melhor forma. Mas é justamente colocar, justamente um reflexo do ser mulher, né? Então você tem que correr para você
ser uma pessoa educada, você ser uma princesa bela, né? Você ser alguém que vai encontrar o amor da sua vida e aí você vai ser feliz para sempre. Porque até aquele momento você pode ser a melhor pessoa do mundo, né? Você pode ser a bela que lia, que fazia, cuidava do pai, que trabalhava, que era considerada diferente, mas afinal de contas o que ela buscava mesmo era ser a princesa da fera, né? E até a Bela, quando era criança, era a que eu mais gostava, e posteriormente percebi que nem a Bela se salva porque ela se apaixona numa síndrome de Estocolmo, né? Porque ela estava em cárcere privado. A Cinderela, né? A Bela Adormecida. A Bela Adormecida é a mais inteligente de todas, porque ela não quer resolver os problemas, ela dorme, pronto, e depois ela só acorda. E aí, só que a Bela Adormecida, ela tem justamente um ponto muito crítico. Você já está dormindo, ela não conheceu o príncipe, mas dormindo, ela estava diante do amor da vida dela. É premonição. Como que ela sabia que dormindo ela ia encontrar o amor da vida dela e a pessoa podia beijá-la, obviamente, porque aí ela ia despertar. Então, se ela for abusada, ela pode despertar para um amor. Então, obviamente, você tem que aceitar a mulher. Você está sendo ali um objeto, mas você vai ser feliz posteriormente. Então, a partir das princesas, né, a gente consegue fazer toda uma aula de feminismo, porque ela coloca justamente essa perspectiva. A questão da Pocahontas é ainda mais crítica, porque tem uma questão colonial perversa, né, por trás da história real, né? Pocahontas existiu e não foi bem assim o final de Pocahontas, não foi nada muito feliz a vida dela, mas colocando que o homem branco, na verdade, é uma pessoa do bem, né? E ele veio para salvá-la, né? Então sempre eu vou ter também essa perspectiva de um homem que irá me salvar de algo que não está acontecendo. Eu não preciso ser salva por ninguém, né? E essa objetificação da mulher. E a mulher que é independente, que não tem família, né? Na concepção tradicional, aquela mulher que tem poder, como ela é colocada? Ela é a bruxa, né? Então, é sempre nesse sentido. Então, a nova versão sim, a nova versão sim. Não, eu estou usando década de 90, não sei quantos anos você tem, mas a minha década de 90 era isso que a gente tinha. Não tinha muita salvação para a Bela Adormecida. A Disney tem mudado justamente por conta disso. Mas a gente tem essa perspectiva que a mulher independente ela é um perigo social, né? Ela é alguém que vai desestruturar a sociedade. Não é isso que nós queremos. É a mulher independente, a mulher que tem a sua própria vida, né? Ela sempre é colocada nesse papel. Então, quando a gente vê essa perspectiva, eu uso isso só para deixar um pouco mais leve na nossa aula, é um reflexo do que como é colocado na sociedade. Então, a Disney não inventou nada, é algo real, é como isso é colocado. E até os dias de hoje. Porque, na minha cabeça, o século XXI, estarmos em 2022, não era para estar falando sobre isso. Não era. Tenho um enorme prazer em discutir essa questão, mas não era para a gente estar discutindo isso ainda. Não era para a gente estar discutindo isso ainda. A gente deveria estar falando sobre outras questões, mas a gente está falando ainda sobre a mesma coisa, a mesma ideia. Quando as mulheres que eram lá na Idade Média, gostariam de ler, escrever, cantar ou rir, eram consideradas como bruxas. Ao mesmo tempo que parece que 1000 anos para cá a gente não evoluiu tanto, porque há sempre esse julgamento. O número de feminicídios mostra justamente isso. Há uma epidemia na nossa sociedade que é uma epidemia que mata, que não é a Covid-19, que é justamente essa misoginia, que é justamente esse machismo, esse movimento patriarcal que ainda existe na nossa sociedade e que mata e retira vidas e sonhos todos os dias de várias mulheres ao redor do mundo. Então, falar sobre essa ótica, sobre o direito internacional, é sempre trazer, por isso que o nosso segundo encontro vai ser a partir de casos. A gente precisa entender, temos já uma legislação sobre isso? Temos. A gente tem essa mudança social? Mais ou menos. A gente tem mais discussão hoje do que nós tínhamos há 30 anos. Mas ainda assim, a gente acaba falando sobre algumas temáticas muito batidas, muito repetitivas. Mas ainda assim, eu acho que a visibilidade sobre a causa do direito das mulheres tem mais visibilidade hoje. Então, essa possibilidade. Quando a gente pensa na década de 60, com a Angela Davis, que maravilhosa,
Por sinal, quem quiser estudar sobre a ótica do feminismo negro, eu recomendo fortemente a Angela Davis. Ela trata justamente sobre isso, sobre a exclusão da mulher negra no movimento feminista, e traz essa crítica. E ela traz à luz histórias das mulheres negras que participaram desse movimento, ainda que em vários momentos foram impedidas pelas mulheres brancas, por conta dessa exclusão, desse preconceito racial que existe. Feito quando a gente analisa a questão da pirâmide social, aqueles que têm ascensão, aqueles que mudam, da base da pirâmide até a ascensão, então nós temos o homem branco no topo da pirâmide, nós temos o homem negro e a mulher branca, que às vezes trocam, dependendo da circunstância, a gente tem a possibilidade de uma ascensão entre a mulher branca, mas a mulher negra ela está sempre na base. E é isso, essa mudança social que a gente precisa ter. A gente precisa ter esse olhar. Então, as interseccionalidades aparecem dentro dessa perspectiva. Rebecca Cook, com quem tive aula sobre justamente o direito das mulheres, ela é uma professora da Universidade de Toronto, no Canadá. Ela trata sobre justamente os estereótipos, e ela tem um livro que chama Gender Stereotype, que é estereótipos de gênero. E o livro é incrível, o livro da professora, e ele mostra justamente esse papel imposto para a mulher e demonstra quantas vezes isso traz uma consequência de uma violência em relação a essa mulher. Então, ela trata, por exemplo, em um dos livros pioneiros nesse sentido, em relação às mulheres participarem do Exército, que é uma questão interessante, Também tem outra comediante que eu gosto muito, e ela é brasileira, no caso, que ela trata muito de questões feministas. E um dos quadros ela fala justamente isso, que os homens vêm criticando, assim, não, vocês mulheres querem direitos iguais, mas ninguém quer participar, ser obrigado a participar do Exército. Mas eu não conheço ninguém que seja super feliz e fala, nossa, quero ser obrigado sempre a participar do Exército. Que poderia ser o quê? Uma opção, tanto para homem quanto para as mulheres. Então, não é isso que o feminismo está dizendo. Falou assim, não, vocês ficam com essa obrigação, a gente vai ficar contra as... Não, não tem nenhum peso, de contrário, quando você tem ali o alistamento militar em relação a homens e mulheres, e para homens isso é obrigatório. Para mulheres não, isso é uma vantagem por ser mulher. Não, na verdade, porque há uma preconcepção que a mulher não deveria ir para a guerra, não teria essa formação de corpo. E, por incrível que pareça, nós temos diversos casos ao redor do mundo, que o livro traz, de mulheres que tiveram que ingressar nos tribunais para poderem participar do Exército, sendo que em muitos casos, na história, não tinha essa divisão. Mas esse estereótipo que o corpo da mulher é, entre aspas, mais frágil que o do homem, o que não é uma realidade. Então, a perspectiva dos estereótipos de gênero trazem justamente essa visão do ser mulher, que vai ter o seu comportamento, até o corpo, até a fala, até a condição. E aí nós temos algumas visões psicológicas sobre isso, algumas visões sociais, na verdade, sobre o que acontece. Então, mulheres que estão aqui, eu tenho certeza absoluta, que nós estamos em 40 pessoas, 39, que eu não conto. 39 pessoas. Eu tenho certeza que das 39 pessoas, vocês já passaram ou por algum tipo de discriminação por ser mulher, ou por algum tipo de restrição ao seu direito por ser mulher, ou ambos. Eu acho que não tem ninguém aqui que tenha... Aqui no caso, eu sei que temos homens e mulheres, mas no caso das mulheres, acredito que não tenha ninguém que nunca tenha passado por isso. Você nunca passou por isso no Brasil, não sei como você fez isso, Todo mundo já passou por essa discriminação ou por algum tipo de restrição. Ou, aquela invalidação da fala por ser mulher. Então, a mulher fala algo e isso é questionado. Não, mas você não há essa validade porque é mulher, porque você foi falar desse jeito, assim por diante. E nós temos outras implicações nos direitos das mulheres e como elas acabam sendo... impactadas por mudanças que nós temos, por questões negativas que nós temos. Quando a gente pensa em mudança climática, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente já retratou que as mulheres são as que sofrem, as mulheres, principalmente as mulheres periféricas, são as que sofrem mais quando nós estamos falando em mudança climática. E impedir com que essas mulheres participem da tomada de decisão fará com que nós perpetuemos essa situação por mais tempo. Porque a mulher é aquela que está na comunidade, que entende o que está acontecendo. Então, essa exclusão social
é em malefício para a mulher e para a sociedade. E traz esse alerta. Então, eu não estou falando ONU-Mulheres, estou falando do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, por exemplo. Quando a gente pensa em relação a esses direitos das mulheres, para além dessa questão ambiental, nós temos em relação ao direito à saúde. O estudo feito esqueci o Instituto, em relação às pessoas mais impactadas pela Covid-19. Vou perguntar para vocês, quem vocês acham que sofreu mais com a pandemia? Qual foi o grupo mais impactado pela questão da pandemia? Mulheres, mas qual grupo de mulheres? Todas as mulheres, será? As mulheres negras. As mulheres negras, em números no Brasil, são as que mais foram ou contaminadas ou acabaram morrendo em função da Covid-19. Então, a discriminação mata. Essa exclusão mata. Então, justamente quando a gente vai ver sobre casos, tem um perfil em relação às mulheres. Então, é uma preocupação que nós temos que ter em relação a isso. Não só a exigência de direitos, porque esses direitos já estão positivados em países como o nosso, por exemplo, mas entender que como esse impacto social ocorre, como eu faço para realmente ter essa mudança? Então, claro, há uma interdependência clara em relação a direitos humanos que vai para além da perspectiva do Estado, né? O Estado soberano. Por direito internacional, a gente está sempre falando da responsabilidade internacional desse Estado por uma ação ou omissão em relação a determinados direitos. Mas quando nós falamos sobre o direito das mulheres, é imprescindível que haja um entendimento que não é apenas essa parte que a gente tem que olhar, mas todo o papel da sociedade, dos entes privados, para que haja uma real mudança. Não, a gente vai continuar permitindo essa violência institucional, essa violência social. Então, esses quadros que nós temos visto diariamente, nós temos pelo menos uma notícia que vai em grande circulação no Brasil de violência de algum direito, de violação de algum direito da mulher. Isso é inconcebível. Não tem um dia que não seja difícil ser mulher no mundo de hoje. Então, isso não pode mais acontecer. A gente precisa ter essa mudança. E aí, um outro ponto que eu quero ressaltar com vocês, e eu gosto sempre de trazer isso, a gente está falando sobre igualdade de homens e mulheres, estereótipos de gênero. Como que o estereótipo de gênero impacta os homens? Ou só nós, mulheres, somos impactadas negativamente com esses estereótipos de gênero? Esse peso dos estereótipos de gênero, ele como a professora Rebecca Cook traz, um impacto para homens e mulheres. Então, de mulheres nós estamos tratando até esse momento. Como que impacta os homens, esse estereótipo de gênero, em relação ao ser homem, que é ser um homem? Como que isso impacta? É uma pergunta, gente. Vamos lá. Não impacta. Os homens são sempre uma parte positiva, tranquilo para eles, fácil. E aí? O que é o seu estereótipo masculino e como isso impacta? Porque há uma perpetuação conjunta desse estereótipo. Não é só o estereótipo para a mulher que traz toda essa consequência que a gente tem visto. Tem o estereótipo de gênero que eu espero que seja um homem, né? Ok? Emocional masculino. Mas como que é possível ver isso? Porque o que a gente espera de uma mulher, a gente já bem sabe. Já bem sabe que a sociedade espera, como ela classifica, e esses impactos. Agora, e o ser homem? Qual que é o impacto? Essa construção de gênero do ser homem. Bom dia. Posso responder? Oi, Lara, claro. Por favor. Então, como eu vi nos comentários, também há uma percepção de que a mulher ela é criada para o medo, né? Ela tem esses problemas, assim, não que nós temos, mas nos colocam. Já o homem, essa pressão também de gênero impacta, porque ele é colocado em um lugar que ele deve ser muito forte, que ele deve proteger nós mulheres, que ele deve sim arrumar algum trabalho sempre, e ele não pode passar por momentos de fragilidade, por momentos de
um entendimento emocional, pessoal, um crescimento interior com ele mesmo. Então, ele possui várias cargas que ele deve cuidar, que ele deve proteger, que ele deve ser forte, que ele deve sempre procurar um trabalho, uma condição financeira e sustentar pessoas. Então, acho que é uma posição muito negativa por esse lado, porque ele nasce, ele cresce, né, para o mundo e tem essa carga de ter que estar sempre sendo responsabilizado por alguém, e principalmente mulheres. Então, acho que isso acaba, não é fragilizando, mas tornando coisas que ele quer mostrar e que ele quer sentir muito niveladas. E não é à toa que o suicídio é bem mais os homens, né, questão numérica, do que as mulheres. Acho que uma posição. Perfeito, obrigada, Lara, por falar. Eu vi alguns comentários também, né? Então, assim, não se espera que os homens demonstrem emoções, que eles têm que ser realmente os provedores, né? Então, essa questão de sempre ir para fora. Então, a professora Rebeca Cook coloca, né? As mulheres são as pessoas, as que devem ficar em casa, e os homens são aqueles que vão buscar o pão, né? Buscar o pão da casa. E toda uma construção também de violência, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aquela violência que a mulher sofre, e aí a mulher tem que aceitar, né? Porque quando nós somos crianças, sempre, eu acho que alguém já ouviu isso, eu pelo menos ouvia bastante, quando eu sofri alguma violência quando eu era criança por parte de algum garoto, a resposta era sempre: não se preocupa, isso significa que ele gosta de você, né? Ou seja, se ele puxa meu cabelo, se ele chuta minha canela, não, isso é uma demonstração de amor. E ao mesmo tempo que há esse incentivo de o amor é violento, você tem que ser forte, você não pode chorar, né? Você tem que ir para a briga. Imagina que você vai aceitar qualquer tipo de violação em relação a você, você tem que ser alguém que vai lutar, você vai para a luta, você tem que mostrar propriedade sobre algo, né? E toda essa questão social, então, impacta homens e mulheres. Obviamente que os estereótipos de gênero em relação à mulher têm consequências diferentes em relação ao homem, né? Principalmente quando a gente está falando de exercício de direitos. Mas a combinação dos estereótipos de gênero traz a consequência que nós temos hoje como sociedade. Então, a construção do ser mulher e a construção do ser homem leva a uma sociedade violenta, leva a uma sociedade de exclusão e não de inclusão, né, de entendimento sobre isso. Então, claramente, a gente não pode esquecer que também existe esse estereótipo de gênero em relação ao homem. E, obviamente, que essa consequência vai fazer com que haja uma perpetuação do quadro que nós temos hoje. Isso não significa que a gente não tenha que ver esses estereótipos sobre as duas diferentes óticas, que a consequência em relação ao estereótipo de gênero por ser mulher é distinta, e é muito mais danosa em relação à mulher do que o estereótipo de homem em relação aos homens. Porque em relação às mulheres, nós temos que batalhar por questões básicas, como, por exemplo, não sofrer perguntas sobre a minha constituição familiar, se vou ter ou não. Eu já passei por essa questão, e acredito que muitas já passaram, se vou ter filhos, não vou ter filhos, né? Se tenho parceiros, se não tenho parceiros, e assim por diante. Perguntas que, e aí eu estou indo bem para o básico mesmo, que homens não sofrem, porque afinal de contas não se espera que um homem possa se ter uma dedicação à família, e a mulher se espera que ela tenha essa dedicação à família. Mas se ela também não tiver essa dedicação à família, ela falar, não pretendo ter família, também vai ser julgada por isso, que afinal de contas é um papel que ela tem que ter. Então, obviamente, as nossas escolhas, elas não são livres. Mas justamente queria mostrar para vocês e trazer essa luz, que é os estereótipos de gênero fazem com que haja a perpetuação que nós temos hoje. Bom, exato, tudo isso junto. Mas aí vamos para uma parte, né, clara que nós precisamos entender. Porque eu coloco dados aqui junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Manuela, eu queria só pedir para você deixar para o final, porque eu já vi que 45 minutos eu não vou conseguir chegar na metade hoje. Então, eu falei com o pessoal no comecinho, eu vou deixar para o final as perguntas. Então, se puder aguardar, agradeço. Eu coloco a Declaração Universal dos Direitos Humanos junto com dados recentes, né, sobre a violência em relação à mulher. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz justamente essa questão da igualdade entre todos os indivíduos.
e é um grande instrumento que nós temos no direito internacional. Mas 60% das mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. Nós temos aí a taxa de violência em relação às mulheres brancas, que diminui, em relação às mulheres negras, aumenta. Então, nós temos uma preocupação sobre realmente de que direitos nós estamos falando, de quem são as pessoas afetadas por esses direitos que nós estamos tratando. Que igualdade, afinal de contas, é essa? E justamente pensar nessa questão do ser mulher, ser mulher trans, ser mulher lésbica, ser mulher bissexual, ser mulher negra, ser mulher pobre, periférica, ser mulher indígena, e às vezes, muitas das vezes, combinados, porque não é colocar exatamente numa caixa, mas entender que toda a sociedade ela é complexa. E há uma afetação, mulheres com deficiência, pensar na questão de acessibilidade em relação às mulheres. A CEPAL, em estudo recente, disse que 70% das pessoas com deficiência na América Latina não têm empregabilidade, não estão empregadas. E se a gente então combina essa questão de exclusão em função do gênero, junto com essa questão de pessoas com deficiência, a gente tem uma exclusão quase que total de uma pessoa na sociedade, por questões que ela não controla, Ou seja, a sociedade excluindo e não permitindo. Então, como é que eu posso falar de igualdade, como eu posso falar de direitos sociais, se eu não permito que uma pessoa ela possa ingressar no mercado de trabalho, por conta da discriminação? Então, a discriminação, ela é a primeira forma que a gente precisa enxergar. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque um ponto importante do livro da professora Rebecca Cook, que eu gosto muito, ela diz, enquanto a gente não nomear as discriminações, nós não iremos superá-las. Parece bem óbvio, Enquanto a gente não falar sobre, a gente não supera essa questão. Enquanto eu ignorar, que há um número diferente de violência entre mulheres e homens, e entre mulheres, o grupo mulheres negras e das interseccionalidades que eu mencionei anteriormente, nós não iremos tratar sobre essa questão. Se eu coloco tudo no mesmo bolo, eu não consigo mudar esse parâmetro. Então, eu preciso entender que existe determinada questão, que existe um determinado estereótipo ou determinados estereótipos, nomear essas violações para poder superar essas violações. Vou dar um exemplo claro, A Lei Maria da Penha, violência doméstica. A gente vai ver que o caso Maria da Penha é um caso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Maravilha. Mas qual é a real importância de nós termos uma legislação de violência doméstica, quando no Código Penal nós já temos, por exemplo, a questão como é que chama, gente? Esqueci o nome do crime. Mas de violência física. Eu tenho o nome, esqueci o nome, agora não sou penalista, mas enfim. A gente já tinha a questão da integridade física protegida no Código Penal. Por que a gente precisa de uma legislação sobre violência doméstica? Se vocês puderem colocar no chat, enfim, ou levantar a mão. Lesão corporal, obrigada, Lúcia. Lesão corporal, ótimo. Por que a gente não deixou já no mesmo a questão? Lesão corporal. Por que a gente não deixou no Código Penal? Por que a gente precisou de uma lei? Por que a gente precisa de uma legislação que fale sobre violência doméstica? O homicídio, que teria no Código Penal. Por que a gente não deixou tudo no Código Penal? Por que a gente tem uma legislação específica para a violência doméstica? Maria, isso. Porque eu tenho que nomear essa violação. Não é qualquer violação. Não é qualquer lesão corporal ou não é qualquer questão de homicídio. É em função de algo. É uma violação que ocorre por uma outra questão. E eu preciso tratar essa questão específica. Eu não posso colocar no mesmo lugar, senão eu vou estar perpetuando aquela circunstância. Então, por isso mesmo que não dava para o Brasil ter uma justificativa que o Código Penal falava sobre lesão corporal ou homicídio. Porque a razão pela qual havia essa violação não é por qualquer motivo, é dentro do ambiente familiar. Porque o lugar mais perigoso para ser mulher é dentro de casa. Então, justamente por isso que nós temos que ter, sim, instrumentos específicos.
essa discriminação, ela traz consequências distintas para grupos sociais. Então, eu preciso ter algo que nomeie, que vá determinar, que vá trabalhar essa questão. Exatamente, na mesma perspectiva, quando a gente fala sobre feminicídio. E aí, falando, né, nessa perspectiva de feminicídio, a América Latina é um dos lugares mais perigosos do mundo para ser mulher. Né? Dos 14 dos 25 países com a maior taxa de feminicídio no mundo estão localizados na nossa região. E o Brasil, na América Latina, lidera esse ranking. Né? E, dentro dessa perspectiva, o local onde ocorre essa violência física, psicológica ou sexual em relação à mulher é, infelizmente, dentro de casa. Quando a gente analisa essa perspectiva, então, as Nações Unidas têm a Agenda 2030 da ONU e tem a ODS número 5, que fala sobre igualdade de gênero, vai trazer que 1 em cada 5 mulheres entre 15 e 49 anos por ano, tá? Isso não é na vida, é no ano, já passaram por alguma situação de violação, de discriminação em relação por conta do seu parceiro, ou seja, tem uma violência por um parceiro íntimo no período de 1 ano, entre 1 a cada 5 mulheres na idade de 15 a 49 anos. No homicídio, em relação a números, né, os homicídios com a intenção de matar por parceiros ou membros dos familiares, enquanto nós temos 6% em relação a homens, 47% em relação às mulheres. 49 países no mundo não têm uma legislação específica de violência contra a mulher. Não tem uma legislação semelhante à Lei Maria da Penha, por exemplo. Em 37 países, nós temos a possibilidade de eximir aquele que viola sexualmente a mulher da sua pena, se ele se casa com essa mulher. Eu estava em conversa com uma colega minha de Gana, e ela não é do direito, e ela veio me questionar sobre isso no Brasil. Ela falou, no Brasil vocês têm uma lei semelhante, que nem Gana, em relação à violência sexual por parceiro, quando você é casado? E discutindo sobre isso, eu já sabia que Gana é um dos países em que não existe legislação que puna o marido ou companheiro por violência sexual em relação à sua esposa. Porque ela estava justamente preocupada com essa questão. Quando a gente pensa sobre a perspectiva do direito do indivíduo não sofrer pena por se casar com aquela pessoa que violou, a gente impõe, na verdade, uma pena perpétua para aquela mulher, porque ela vai ser obrigada a conviver com aquele que a violou. E em muitos países isso é permitido, como no Brasil um dia já foi. E nesse sentido, por exemplo, a Síria tem essa previsão legislativa, como outros países. Qual é o bem jurídico tutelado quando a gente tem uma legislação como essa? Quando há a possibilidade de eximir o violador da sua pena se ele se casar com a mulher. O que está protegendo ali? É a mulher? Maria já? Não. O que está protegendo? Quem que está sendo protegido ali? O homem? É o homem também. Mas qual que é o bem jurídico tutelado? A honra, né? A preocupação não é a saúde dessa mulher, não é a sua escolha, não é a sua vida, é a honra familiar. Ou seja, a ideia de que o corpo da mulher, a sua escolha sexual e a sua vida sexual são públicas. Ou seja, eu posso regular isso. Então, a legislação, quando tem essa permissão, a preocupação é a honra familiar. Né? É isso que está sendo protegido. Não estou preocupado com a felicidade, com a integridade dessa mulher. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, como a gente ainda ao redor do mundo tem cenários como esses. Então, o que seria o que seria estereotipar? Né? O estereotipar seria atribuir essas características aos indivíduos, ao grupo de indivíduos, né? Uma generalização. Então, toda mulher é assim, toda a população indígena é assim, toda a população negra é assim, né? E assim por diante. Colocar sempre uma faixa dizendo o que é cada um e estereotipar nesse sentido.
Essas discriminações a gente vê em vários setores, né? Que na Europa, por exemplo, há claros estereótipos de grupos de imigrantes, e uma clara discriminação em diversos refugiados. E o que não aconteceu com refugiados advindos da Ucrânia, por exemplo, não sofreram a discriminação que os refugiados da Síria sofreram. Está sendo um grande debate aqui na Europa sobre essa questão. Então, estereotipar ocorre em diversos grupos. A gente poderia utilizar desse mesmo conceito para trabalhar diversas questões do direito. Então, se há um estereótipo, você traz uma permissão, legitima social e legalmente que determinado grupo ocupe esse determinado lugar. Então, eu vou estagnar esse grupo porque eu coloquei ele naquela prateleira, então ele fica lá. Então, eu estereotipei, então você tem que ocupar esse lugar e você não pode se envolver. Saiu dali, vai trazer um problema para você. Então, o estereótipo ele vai trazer justamente essa generalização de atributos, né, de capacidades ou de incapacidades, e isso vai trazer como consequência violação aos direitos. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender é esse estereótipo. No nosso caso, a gente vai ver essa questão do estereótipo de gênero. Segundo ponto ao existir esse estereótipo e não determinar, não apontar que esse estereótipo existe, há uma permissão para que a violência se perpetue. Não fosse assim, ainda hoje, mulheres que sofrem violência sexual não sofreriam perguntas como: que horas você saiu de casa? Com que roupa que você saiu? Mas você não tem namorado? Mas você bebeu muito? Ou seja, por trás dessas perguntas está claramente um estereótipo do ser mulher. Então, se nós até hoje temos esse tipo de pergunta, quando nós temos uma vítima de violência sexual, a gente não só vai revitimizar essa vítima, como vai justamente perpetuar essa violência. Culpabilizar vem justamente por conta de um estereótipo que se tem em relação à mulher. Então, quando a gente vê essa questão, eu trago esse quadro que eu gosto bastante, né? Gênero e sexo, né? Identidade de gênero, o sexo, a expressão de gênero, que são conceitos importantes para a gente entender essa construção. Então, justamente nessa perspectiva social do que é ser mulher, e é justamente um debate muito atual, acho que trazer essa perspectiva é muito importante para a onda do trabalho do feminismo, dos direitos das mulheres, o que é essa expressão de gênero, o que é essa identidade de gênero, esse sexo, mas não para perpetuar o estereótipo, mas sim para entender que eu preciso retirar esse estereótipo. E eu gosto muito, não sei se tem alguém da geração Z aqui, eu não sei, eu não sou da geração Z, felizmente, não sou tão nova assim, mas eu acho que trazendo essa perspectiva, é uma geração que tem trazido isso mais, né? Eu tenho alunos da geração Z e gosto muito desses debates, porque não lembro na minha faculdade, quando eu cursei a faculdade de Direito, trazia muito essa questão da identidade de gênero e sexo. Agora, a expressão de gênero, não tive nenhum debate durante a faculdade de Direito, né, na minha graduação. Posteriormente, sim, estudando. Mas hoje a gente consegue trabalhar isso e tem que entender que não dá colocar uma categoria, colocar um estereótipo do que é ser essa expressão, o que é essa identidade, é algo que permite com que a gente não evolua em relação ao direito. Então, é um debate muito atual, né? Simone de Beauvoir está aqui conosco todos os dias, mas ao mesmo tempo a gente vê que ao mesmo tempo que a gente debate essa questão, a gente se fixa em problemas que nós não mudamos em relação a essa questão. Então, eu lembro quando eu trabalhava na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que dos casos que nós tínhamos, vários casos, né, que nós tínhamos, era justamente a omissão do Estado da violação dos direitos LGBTQIA+. Muitas pessoas que saíam dos seus países porque elas eram perseguidas em função da sua identidade de gênero, em função da sua expressão de gênero, em função da sua orientação sexual, né? Porque é a orientação sexual, não é opção, é a orientação sexual. E eu lembro de um caso de uma mulher trans, que ela foi dar um depoimento,
e ela fugiu de um país da América Latina, na América Central. Os pais colocaram ela quando ela tinha 9 anos de idade, junto com um grupo de imigrantes, para ser salva, né? E ela fala que a última frase da mãe dela foi: você não vai sobreviver aqui, você precisa sair daqui. Então, os pais, tendo essa perspectiva, sabendo que a sociedade ia tirar a vida daquela criança, colocaram ela numa situação super perigosa, né, de ir para um outro país de uma forma não regulada, né? Colocaram ela fala que ela pegou um bote, posteriormente ela caminhou muito para poder chegar nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos atualmente. E que ela não entendia muito bem, mas hoje ela é agradecida aos pais que entenderam justamente a sua condição e enviaram ela, sabendo que era um risco maior dela ficar do que ela ir naquela condição, junto com um grupo de pessoas que ela não conhecia. Então, tá aí o perigo, né, dessa expressão de discriminação em relação ao gênero. Então, para a gente poder ter essa mudança, né, dos estereótipos e buscar outras perspectivas, a gente precisa entender que é uma construção social, cultural, né, o que eu entendo por ser homem, por ser mulher, e trazendo essa perspectiva de diferenças, como se colocadas diferenças físicas, biológicas, sexuais, funções sociais, e para que a gente possa ter essa eliminação, eu preciso primeiramente entender que ela existe e aceitar que ela existe, e a partir dali trabalhar com a existência desses estereótipos, e trabalhar com a existência desses estereótipos para mudar esses estereótipos e trazer uma mudança real nesses direitos das mulheres, né, que é o nosso foco de hoje. Então, um dos aspectos mais problemáticos, se eu posso dizer assim, né, são todos muito críticos, mas um dos aspectos que a gente pode trazer mais para esse momento atual é ainda ter essa perspectiva que a mulher, no seu papel social, ela nasce para servir e ela não tem opinião. A mulher, ela nasce para servir e não tem opinião. E ao nascer para servir, esse servir vai desde uma perspectiva de trabalho doméstico. O último estudo das Nações Unidas mostra que as mulheres trabalham de 8 a 12 horas a mais do que os homens em trabalhos domésticos. Então, a mulher é como se ela tivesse um segundo trabalho ou mais um dia de trabalho em relação aos homens, que os homens não têm. O que isso impacta na vida da mulher? Impacta na vida da mulher porque, enquanto um homem pode, por exemplo, utilizar esse tempo para estudar, para fazer esporte, para, enfim, ter lazer, essa mulher tem a privação dessa possibilidade. Isso impacta a sua carreira, o seu projeto de vida, impacta as suas escolhas, né? Nós não somos livres nas nossas escolhas. Isso eu sempre trago nas aulas. A mulher não é livre nas suas escolhas. Não é. Independente da sociedade que você esteja, a sua escolha nunca é livre. Não, porque você está sempre tomando uma decisão por medo ou por imposição. Não 100% do tempo. Mas muitas das nossas escolhas, elas são feitas por um receio, né, do julgamento social, por um receio daquilo que pode acontecer comigo, né, enquanto ser mulher. Então, vou escolher sair mais tarde, mas se acontecer algo comigo, eu vou ser julgada por isso, né? Ou vou escolher minha carreira, vou ser julgada por isso. Não vou escolher minha carreira, vou ser julgada por isso. Então, a gente tem essa ausência de liberdade de escolha. Isso impacta o nosso projeto de vida. Quantas escolhas nós não fizemos por um receio, por um medo, ou fizemos por um receio, por um medo, né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, a ponto de pensarmos, será que realmente estamos em uma sociedade livre e igual, né, que é o que a nossa Constituição fala, que é justamente essa perspectiva também, né, do discurso democrático, somos todos livres e iguais? Não. As minhas escolhas não são 100% livres. Algo sempre vai estar atrelado por uma questão do ser mulher.
E a outra perspectiva dessa questão é justamente esse estereótipo da mulher ser propriedade do homem, né? Ser algo materializado para o homem. E é justamente nesse sentido que a gente vê todas essas violações de uma forma cotidiana. E é interessante, não vou falar, né, o nome das músicas, mas eu sempre gosto, quando eu posso, né, ter um concurso mais longo, eu utilizo também de músicas. Tem algumas músicas, principalmente, não vou dizer todas, né, mas, por exemplo, sertanejos, que elas acabam refletindo justamente essa propriedade, né, do ser mulher. Tem uma que trata justamente assim, fazer um contrato vitalício em que você vai ter que estar lá comigo, você tem que estar sempre comigo. E tem uma que ela já tem o quê? Uns 4, 5 anos, e coloca que a mulher, ela como se fosse ela é uma máquina, na verdade, né? Ele coloca que ela queima o arroz, ela quebra o copo, ela queima a roupa, ela faz isso, faz aquilo, mas ele está criticando essa mulher não porque ela realmente faça isso, mas é porque não quer que outras pessoas tenham desejo por essa mulher. Então, duplamente, uma objetificação nessa mulher, porque a mulher ela é algo que serve ao homem e outra pessoa vai se atrair por essa mulher não por ela ser o indivíduo, mas por ela ter uma função social, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu utilizo desses exemplos, que é justamente uma forma como a sociedade vê. Então, você tem que saber costurar, passar, etc. E isso vai fazer com que o sexo oposto, né, se você for uma mulher heterossexual, vai se atrair por você. Então, uma forma de novo de servir. E isso vai perpetuando violências. E aí, a gente tendo esse quadro, agora a gente vai entrar no direito internacional. Manuela colocou aqui, a minha contribuição sobre o homem é incentivar o sexo muito cedo, sem nem ter desenvolvimento completo. Meninos que são incentivados por familiares, principalmente a verem fotos, vídeos para aprender a ser homem. Todo mundo já passou por algum coleguinha que contou que o pai levou para o prostíbulo muito cedo. Enquanto a mulher tem a sua virgindade, né, quase que uma divindade, do homem não, ele tem que ter experiência, ele tem que ir para lá, ele tem que fazer. Isso levar em consideração a orientação sexual, né, dessa pessoa. Na infância de meninos fazendo xingamento de cunho sexual a colegas meninas, por exemplo, por não terem correspondido a alguma expectativa. Que não podia ser desde um não emprestar um caderno. Minha reflexão é que desde eternidade os homens já se colocam numa posição de poder pela violência em relação às mulheres, com certeza. Não há um entendimento de como que essa mulher nega justamente isso. E pegando esse gancho, não ia entrar nessa parte, mas já aproveitar esse comentário da Manuela, trazer uma reflexão. Como você já deve perceber, década de 90. Tem um episódio Friends, não precisa assistir Friends para saber isso, em que dois dos personagens eles têm acesso a um canal pornô 24 horas por dia. E eles assistem. E aí, apesar de toda essa piada, tem um momento que eles chegam em casa e eles começam a comentar como foi o dia deles. Falam, poxa, mas a mulher, eu cheguei perto dela e ela não tirou a saia. Eu não lembro muito bem qual era o diálogo deles, né? Você sabe, eu também achei estranho que quando eu cheguei na fulana, ela não quis sair comigo, alguma coisa nesse sentido. E aí eles chegam à conclusão que eles estavam assistindo muito filme pornô e que eles deveriam parar. E aqui eu me levei, né, justamente nessa hipersexualização da mulher, e da mulher que aceita tudo, né, a publicidade de cervejas, quando a gente pensa, claramente um grande exemplo sobre isso, é justamente essa hipersexualização do corpo da mulher, a objetificação do corpo da mulher e esse incentivo em relação aos homens. Então, eles não entendiam por que as mulheres tinham dito não para eles. O tempo todo, eles eram incentivados a entender que as mulheres iriam dizer sim para eles, né? Que elas iam se comportar daquela determinada maneira. Apesar de ser um programa de comédia, para mim, aquilo foi muito profundo. O incentivo, né, do social, dos entes privados, para que a mulher é um objeto, né? A mulher vai ser isso, a mulher vai te dizer sim. Olha aqui, né? A hipersexualização da mulher, o corpo da mulher, o sexo como algo que para os homens é 100% permitido, para as mulheres é 100% proibido. E isso trazendo um reflexo. Então, eles estavam refletindo justamente muitos que nós temos na nossa sociedade, que esperam justamente esse comportamento. Espera, me falaram que era assim que era, né? Eu vi isso, como que isso não está sendo realidade?
E ao não ter esse entendimento, pode ter esse comportamento de, nossa, estamos vendo muito fio, não vamos parar por aqui, ou essa perpetuação violenta. Não, ela vai ter que fazer isso, porque é isso que eu espero dela, é isso que se espera dela, né? Ela tem que ser dessa forma. Então, todas essas questões que a gente acaba vendo de incentivos, né, que vem de diversos setores da sociedade para essa perpetuação. Então, o seu comentário, Manuela, me lembrou dessa reflexão. E aí a gente chega no nosso ponto central da aula de hoje, que é o que o direito internacional diz sobre os direitos das mulheres. E o próprio direito internacional, ele evolui junto com o questionamento sobre os direitos das mulheres. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão muito quietas e quietos. Ou estou muito clara, ou está todo mundo dormindo. E pior que eu coloquei o curso às 9 horas da manhã, para ninguém estar dormindo. Está todo mundo acordado? Sim? Todo mundo bem? Então tá bom. Ótimo. Sem traumas, né? Então tá ótimo, muito bom. Então, o direito internacional, ele... Tranquilo, que bom. Eu gosto muito dessa parte das aulas, porque é um curso que eu consigo refletir. Eu gosto de ouvir vocês, porque eu acho que no papel de estar aqui, eu não estou aqui de nenhuma forma trazendo algo para vocês incorporarem. É algo para a gente refletir em conjunto. E quero que justamente isso continue. Fazer anotações, ótimo. E a gente chega... O que o direito internacional diz sobre isso? O direito internacional trata sobre o direito da mulher, eu não diria tardiamente, né? Mas também não diria que foi muito cedo que a gente tratou sobre o direito da mulher. Apesar de na Carta das Nações Unidas, graças a Berta Lutz, né, nossa diplomata, colocou lá a igualdade entre homens e mulheres como um dos fundamentos da Carta da ONU, isso ficou, porque direitos humanos não está na Carta da ONU. Direitos humanos são 2 pontos, né? Os Estados não queriam muito bem isso, e aí veio a Declaração Universal, veio como declaração e não convenção. E aí a declaração traz homens e mulheres, mas como a gente percebe, a gente precisa trazer pontos específicos. Então, embora nós tenhamos, né, esse grande leque que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, junto com o Protocolo de Direitos Civis e Políticos e o Protocolo dos Direitos Sociais e Culturais, que formam, né, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, né, o nome que se dá à junção desses 3 instrumentos, eles são um grande guarda-chuva. Então, precisava ter uma convenção sobre a discriminação racial, precisava ter uma convenção sobre o genocídio, precisava ter uma convenção sobre o Dia das Crianças, precisávamos ter uma convenção para a eliminação de discriminação, de toda forma de discriminação em relação à mulher. E quando a gente olha a convenção da ONU, então a gente já vê 2 convenções hoje, né? A Convenção da ONU e a Convenção do Sistema Interamericano, fica muito claro o que as Nações Unidas tinham como perspectivas para aquele direito. Qual era a preocupação? Então, se a gente pega o preâmbulo, e o preâmbulo de tratado é a mesma perspectiva quando a gente tem um preâmbulo de uma legislação, é justamente uma explicação do porquê a gente tem aquela legislação, qual é a função e o impacto daquela legislação, ele traz uma questão econômica. Né? Convencidos de que o estabelecimento da nova ordem econômica internacional, baseada na equidade e na justiça, contribuirá significativamente para a promoção da igualdade entre o homem e a mulher. Ele está tratando exatamente de ondas do feminismo. Ele está preocupado com aquela perspectiva da mulher no mercado de trabalho, né? Os direitos sociais e políticos daquela mulher. Então, a mulher precisa estar inserida em sociedade, ter a sua independência financeira, e a mulher independente financeiramente contribui para a ordem econômica. Então, vamos deixar essa mulher trabalhar, pelo amor de Deus, em pé de igualdade. Ela vai contribuir com o desenvolvimento econômico e social. Então, que não haja nenhuma forma de impedimento dessa mulher participar da ordem econômica. E aí ele traz também o reconhecimento. Ele fala, é isso que a gente quer, a gente está convencido disso. A convenção começa falando sobre isso, a gente está convencido que a gente precisa disso. Mas a gente tem um problema, a gente reconhece que para a gente alcançar essa igualdade entre o homem e a mulher, ele não coloca igualdade aqui, né, de gênero, como a gente tem posteriormente, a gente precisa modificar esse papel tradicional do homem como da mulher na sociedade e na família. Esse ponto é justamente a minha primeira fala com vocês, sobre esses estereótipos. É justamente isso que a convenção está falando. Então, toda aquela parte introdutória que a gente teve é justamente para poder entender a razão de ser desse instrumento jurídico.
Você está falando, olha, estereótipos de homens e mulheres traz um impedimento. Então, não adianta a gente falar que a gente quer isso, que estamos convencidos disso, sendo que nós temos esse problema. Esse papel tradicional do homem e da mulher, o homem trabalha, a mulher fica em casa, né? O homem trabalha, a mulher é dependente, né? O homem trabalha, a mulher ela é submissa, ela é propriedade, ela não pode estudar, né? Quem assistiu o filme sobre a juíza, a Ruth, da Corte Suprema Americana, né? O filme em português chama A Suprema, né? O nome ruim em português, mas enfim, ela vai tratar justamente sobre isso, né? As discriminações que ela sofreu por ser mulher e querer estudar, né? Um momento que ela está na faculdade e perguntou para ela como ela se sente tirar um lugar de um homem, né? Que eles eram obrigados a lugar para a mulher e como ela se sentia por estar tirando a oportunidade de um homem de estudar. E esses questionamentos que a gente ainda sofre. Ela estava falando na década de 50 e poderia ser uma pergunta que ocorreria no atual momento. Então, aqui ele fala que a gente precisa modificar esse papel. A convenção é de 79. Ela já dizia, a gente precisa modificar esse papel. A gente reconhece que esse papel não está permitindo que a gente fale sobre o direito das mulheres e impede igualdade. E aí, para alcançar o artigo 1º, por isso que eu gosto tanto da convenção, gosto do direito internacional como um todo, mas essa convenção ela é especial, e a CEDAW, que é o comitê que monitora a implementação dessa convenção, é um comitê muito especial, ele vai dizer o que é a discriminação em relação à mulher. Então, as convenções, a partir desse momento, elas começam a trazer conceitos, o que é para você entender sobre isso. Então, para além de algo, né, como a Declaração Universal traz, igualdade entre homens e mulheres, ok, o que é a discriminação em relação a gênero? A Convenção já traz justamente isso. Então, para a Convenção das Nações Unidas, ela vai trazer, a expressão, de discriminação contra a mulher vai ser essa distinção, essa exclusão ou a sua restrição baseada no sexo, e que tenha por objeto prejudicar, anular o reconhecimento, o gozo, o exercício pela mulher. E aqui é interessante porque a gente vê como ela está retratando também aquele momento social, independentemente do seu estado civil. Para a convenção estar preocupada em colocar isso aqui, não é porque a convenção está fazendo uma discriminação, ela está mostrando que realmente a sociedade tem uma discriminação em relação à mulher dependendo do seu estado civil. Então, isso em 79 era uma realidade, hoje também é uma realidade. Então, olha, não dá para ter qualquer tipo de discriminação em relação ao sexo, em relação ao seu estado civil, em relação a qualquer outra característica dessa mulher. Ela não pode ter essa exclusão. E, obviamente, que a CEDAW, que é o comitê da ONU, já faz essa leitura não só em relação ao sexo, mas é a leitura que se faz em relação ao gênero mulher, dos direitos humanos, liberdades nos campos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro campo. Não é à toa que ele começa com essa parte dos direitos políticos, econômicos, sociais, porque é justamente esse caminhar da perspectiva da luta dos direitos das mulheres. Então, ele vem, a mulher tem que ter participação política, tem que ter participação social, tem que ter participação econômica. O econômica é o mais claro para a gente ver, algo que, talvez, quando eu falo igualdade de gênero, não sei, no inconsciente de vocês, a primeira questão que pode vir é essa questão econômica, a mulher estar no mercado de trabalho. Aí a minha pergunta é, e no campo político, nós temos igualdade de gênero? A gente não tem uma legislação que fala sobre isso? A Vitória está assim, sim, temos. E o que acontece que a gente não tem essa igualdade de números? Nós não temos mulheres suficientes que se candidatam para cargos políticos? Ou tem uma discriminação em relação à mulher quando ela está nesse sentido? Temos, mas não em número suficiente, né? Temos, mas a representação dentro da política, nós não somos em números suficientes, né? Número insuficiente. Não só em relação a candidatas, e ainda bem que isso tem crescido, mas em relação às mulheres que são realmente escolhidas para ocupar cargos políticos.
E veja, o primeiro movimento do feminismo, como eu mencionei para vocês, era o quê? O sufragismo, né? O poder, direito de votar e ser votada. Mais de 100 anos depois, a gente está falando sobre a mesma coisa. Como demora para a gente trabalhar sobre essas questões, né? Então, a gente tem essa estrutura. Quem faz a legislação sobre o direito das mulheres? Então, se nós não temos representatividade das mulheres no campo político, nós temos o poder legislativo e as mulheres não estão lá, quem faz a legislação sobre as mulheres? Quem faz? Os homens. Difícil, né? Difícil. Então, eu acho que vocês acompanharam o que aconteceu nos Estados Unidos sobre a questão do caso Roe, na Suprema Corte norte-americana, que era justamente sobre a legalidade do aborto. E isso ser uma discussão agora, 2022. A decisão vem na década de 70. E agora eles vão revisitar isso para retirar esse direito. E aí vem justamente essa questão. E como o direito é maravilhoso, né? O direito é incrível. Eu sou apaixonada pelo direito. Essa semana saiu uma notícia de uma mulher nos Estados Unidos em que ela foi multada porque ela estava dirigindo sem um acompanhante. E aí ela falou, mas vocês não falaram que feta é pessoa? Então eu estava acompanhada, estava com uma pessoa. E aí tá a maior discussão. Fala, bom, peraí, então eu vou ter que rever o impacto, uma coisa simples, é uma questão de trânsito. E ela pegou esse precedente que fala que não pode abortar porque é uma pessoa, ela falou, então eu estava acompanhada. Se vocês falam que é pessoa sempre. E aí tá justamente isso. Então, a provocação. Então, eu estou acompanhando esse caso para ver como é que vai ser essa reação. Como é importante a gente poder entender que o direito ele é uma questão que a gente deve ver de uma forma holística. Então, eu estou falando uma questão de aborto, isso não significa que eu não possa estar falando desse link do direito com uma questão de trânsito, por exemplo. Então, esses questionamentos que devem vir. Só que essa crítica veio justamente por uma corte que tem esse caráter agora, né, mais conservadora, e impacta o direito das mulheres. Então, no direito das mulheres, diferente de alguns outros direitos humanos, né, setores de direitos humanos que a gente trabalha, ele é um direito muito marcado por avanços e retrocessos. Muito marcado por avanços e retrocessos. Porque quando a gente pensa em ausência democrática ou ameaça à democracia, o direito, obviamente, que a gente tem o primeiro direito que cai é a liberdade de expressão, mas o direito da mulher vem em segundo, né? Ela vai, algo já vai impactar esse direito das mulheres, sempre. Então a gente tem que tomar esse cuidado, uma forma também de mensurar quão democrático é esse país se eu tenho uma restrição para a participação das mulheres. Que a Ana Beatriz acabou de colocar. Exatamente. É justamente esse ponto que eu mencionei, estava conectada, você estava escrevendo, eu estava falando. Exatamente isso, a gente tem que tomar esse cuidado. O quanto a gente pode mensurar essas questões democráticas a partir do direito das mulheres. Então, sempre nessa perspectiva. Como a mulher ela tem o seu direito colocado ao escrutínio público 100% do tempo, qualquer ameaça ao Estado democrático de direito vai impactar o direito das mulheres. E é o que a gente tem visto de uma forma cotidiana nesse mundo globalizado. Então, a gente vê esses impactos sempre, né? O direito das mulheres passando por esses avanços e retrocessos, né? E a preocupação é estarmos diante de retrocessos na atual conjuntura. E ter essa ausência de participação das mulheres na questão política impacta, obviamente, o direito das mulheres. Porque como é que eu vou falar do corpo da mulher? Eu vou falar sobre liberdades, né? Direitos sexuais e reprodutivos, se não temos mulheres falando sobre isso. Então, como que eu vou ter uma legislação sobre as minhas escolhas que não foram determinadas pelos meus pares? Então, muito embora nós tenhamos um incentivo legislativo da participação de mulheres, nós temos ainda muitas mulheres que passam por um receio de serem candidatas. E eu lembro a última eleição que teve na Rússia, né, a Rússia já não teve no tópico, né, mas enfim. Tinha uma candidata, não lembro agora qual foi o ano da eleição. Eu quase chorei junto com a mulher, porque ela falava, essa candidata à presidência, né, obviamente, Putin vai ganhar sempre, né, mas enfim, fazer o quê? Ela tentando, né, ser candidata
e ela era humilhada, gritavam com ela, jogavam coisa nela, né? Tiravam qualquer legitimidade do discurso dessa mulher, por ela ser mulher. Então, não permitiam que ela participasse da política, né? E tantas questões políticas que, quando nós temos mulheres falando sobre essa temática, se retira a legitimidade do discurso dessa mulher. Então, ela tentou ser candidata, ia ser uma realidade, estou falando da Rússia, mas claramente a gente pode levar para o Brasil, por exemplo, em que ela não tinha possibilidade, ela tinha menos espaço de fala que os homens, ela sofria diversas ameaças que os homens não sofriam, ela sofria diversas questões, questionamentos que os homens não sofriam. Então, o exemplo dela, que foi para a mídia, e era justamente esse debate, é um debate que a gente também tem que trazer aqui, né, sobre o quanto que essa estrutura patriarcal, misógina, estereotipada sobre a questão de gênero, impacta as mulheres poderem participar. Então, o incentivo legislativo é insuficiente para que as mulheres possam participar. E aí, quando a gente está pensando sobre a legislação internacional sobre esse tema, nós temos aqui o que a convenção espera dos países, né? E essa convenção não tem um número muito alto de países que ratificaram, obviamente, porque os países não gostam muito de tratar sobre o direito das mulheres. E quando ele fala o que os estados devem fazer, né? Modificar esses padrões sociais, culturais, de condutas de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação de preconceitos, práticas, etc., garantir a educação familiar que inclua, adoro essa parte, né? Porque eu queria que um dia isso acontecesse. Garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade como função social, e recentemente é possível no Brasil colocar a questão da maternidade nos seus lares, e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres, no que diz respeito à educação, desenvolvimento de seus filhos, entendendo que o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em todos os casos. Aí a pergunta é muito básica. Básico. Educação familiar, básica. Tem cumprido com isso? 79 até aqui. Né? Bastante tempo para poder fazer isso. 40 anos, mais de 40 anos para isso. Conseguimos cumprir com esse artigo 5º de educação familiar, sobre o papel de homens e mulheres? Sim? Não? Alguns países, sim. Brasil, vamos pegar o nosso, né? Do nosso a gente pode falar. O Brasil tem cumprido com isso, gente. Com esse artigo, todo mundo passou por uma educação familiar que fala que homens e mulheres têm um papel igual no seio familiar? Alguém recebeu essa educação? Na escola? Na escola? Não. Não, a família também tive na minha, Tília. Não, pensando nos estados, a gente está falando dos estados. Porque no Brasil, o que a gente deveria ter? Né? A gente deveria ter educação financeira, a gente deveria ter educação em relação a direitos, e a gente deveria ter uma educação familiar. Se a gente tem uma estrutura social que traz estereótipos, então eu preciso ter uma educação que também trate sobre esses estereótipos. Porque não adianta já na fase adulta falar, opa, então você não pode fazer isso. Né? Porque a gente vai demandar muito mais tempo para mudar esse padrão, sendo que a gente tem que ter isso desde o princípio. E aí, então, a Convenção das Nações Unidas, ela é uma convenção muito especial, que trata justamente da igualdade entre homens e mulheres como uma preocupação central no exercício dos direitos sociais, políticos e civis. Dentro dessa perspectiva, a convenção ela tem o seu protocolo adicional que cria o Comitê para a Eliminação e Discriminação em Relação à Mulher, que é a CEDAW, né, faz parte do ONU Mulheres, e esse comitê tem a função de monitorar a implementação dessa convenção para os países que fazem parte dessa convenção. Então, ela vai receber informações, ela vai fazer relatórios e ela vai atualizar o entendimento da convenção. E isso, para mim, é um ponto muito importante que eu gosto do sistema dos órgãos de tratado das Nações Unidas, que é a possibilidade dos comentários gerais. O que acontece?
79. A gente poderia ter tido uma nova convenção ou ter uma atualização, um novo texto da convenção? Poderia. Falta o quê? Vontade política dos estados e vontade política dos estados, basicamente. Mas o texto precisa ser, então, atualizado no seu entendimento. E o que o comitê faz, então? Ele pega e cria, ele faz comentários gerais sobre um determinado direito. Então, comentário geral número 35, comentário geral número tal, para atualizar. A violência contra a mulher, a gente entende no comitê que isso se manifesta assim, assim, assado. A participação política da mulher, a gente entende que é assim, assim, assado. Por quê? Ele pega os precedentes dos casos, porque ele, como comitê, esse comitê específico, não são todos da ONU que podem aceitar, mas a CEDAW, por exemplo, aceita o envio de petições. Então, tem o sistema de casos e petições na CEDAW. Então, a partir de casos, o comitê se pronuncia e firma um entendimento sobre uma determinada questão. Então, ele pega o seu sistema de casos e petições, pega os relatórios de países com as recomendações que foram feitas a partir da realidade daquele país, firma o entendimento e consolida isso em comentário geral. Então, ao fazer isso, consolidar em comentário geral, ele traz uma atualização sobre a terminologia, sobre o conceito, sobre um direito. Então, para que eu leia a convenção, e eu vou ter que automaticamente consultar algum desses comentários do comitê, para que eu possa entender o que realmente quer dizer isso no momento atual. Então, é uma forma de atualização do próprio direito das mulheres, feito por um comitê das Nações Unidas, no caso a CEDAW. Mas a gente vai ver agora, antes da gente ir para a parte de perguntas, uma diferença com um outro instrumento internacional, que é a Convenção Belém do Pará. Então, nós temos o Sistema ONU e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tá? O Sistema Interamericano é um sistema regional, o Sistema ONU é um sistema universal. Eles não se sobrepõem e não existe hierarquia. Tá? Cada um no seu quadrado. Só que o Sistema Interamericano, para as Américas. O que a gente tem nas Américas em relação ao direito das mulheres, que eu mostrei para vocês anteriormente? Nós somos marcados por ser a região mais violenta do mundo para ser mulher. Essa preocupação da crescente violência em relação à mulher provoca no direito internacional se haja uma positivação sobre um determinado direito. E a Convenção Belém do Pará é uma convenção contra a violência em relação à mulher. Convenção de 1994. Pelo nome, você já sabe onde ela foi feita, onde ela foi firmada. E essa convenção começa com um preâmbulo totalmente diferente quando a gente compara com a Convenção das Nações Unidas. Olha qual que é a justificativa para esse instrumento. Afirmando que a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Ele limita total ou parcialmente a observância, o gozo e o exercício de tais direitos e liberdades. Então, a Convenção leva em consideração esse cenário de violência como uma forma de impedir que essa mulher possa desenvolver o seu projeto de vida. E enquanto houver essa violência, não haverá igualdade de direitos. Ele já começa trazendo um problema atrelado aos estereótipos. Existe essa violência. A gente sabe, a gente afirma, existe violência em relação à mulher e isso impacta o direito dessas mulheres. E preocupados que a violência seja uma ofensa à dignidade, e a manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres. Por isso que é importante, na hora que a gente estiver, quando a gente está analisando o direito das mulheres, é importante a gente fazer essa análise das duas convenções que são específicas para o direito das mulheres. Então, a Convenção do Sistema Interamericano, ele já pega essa evolução do que foi feita no sistema onusiano e fala, bom, já está falando ali sobre a questão da participação econômica, de estereótipo, blá, blá, blá. A gente está numa região em que ser mulher é muito perigoso. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma específica, nomear essa violação para poder superar essa violação, reparar essa violação histórica e garantir mecanismos de não repetição. É por isso mesmo que a Convenção Belém do Pará traz isso. E a Convenção, então, traz como eu devo entender essa violência contra a mulher. Então, enquanto a Convenção da ONU começa trazendo como conceito o que é a discriminação em relação à mulher, a
Convenção Belém do Pará traz o que eu entendo como violência contra essa mulher, né? Então, coloca que a violência contra a mulher é qualquer ato, conduta baseada no gênero, já traz uma perspectiva de gênero aqui, né? Porque ela é de 94, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em relação à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. E por que ela traz a questão da esfera privada? Porque no direito internacional a gente fala sobre responsabilidade internacional dos Estados. Se eu estou falando de responsabilidade internacional do Estado, estou falando do ente estatal, na sua estrutura de poder, violando ou permitindo essa violência. Mas a convenção vai tratar muito especificamente da violência doméstica. Porque os Estados, muitas vezes, no momento em que eram chamados para se manifestar em casos de violência ocorrida no âmbito particular, diziam, eu vou me meter no âmbito particular. Não, eu tenho que respeitar a liberdade, direitos civis e políticos. Calma lá, vocês dos direitos humanos já pediram para a gente não interferir na sua vida privada. Agora vocês querem que a gente interfira na vida privada? Não. Né? Trazendo de uma forma muito simplista, qual que é o nosso ditado que a gente aprende quando a gente está em sociedade? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? E aí a gente traz para o âmbito dos direitos humanos, dos direitos nacionais dos direitos humanos, sabe? No âmbito privado eu não vou me meter. E aí a convenção fala, não é bem assim, porque você está perpetuando uma determinada violação. Você tem que trazer mecanismos para prevenir essa violação, e caso você não consiga prevenir essa violação, mecanismos para reparar essa violação. E aí ele coloca mais claro ainda. Então, o artigo 1º já fala, olha, vai falar sobre isso. Artigo 2º, para você entender muito bem que a violência contra a mulher, para não ter dúvida, é isso. É aquela que ocorre no âmbito da família ou unidade doméstica, é aquela que ocorre na comunidade, ou aquela que é perpetrada ou tolerada pelo próprio Estado. Né? Agentes, por exemplo, policiais, o caso Favela Nova Brasília versus Brasil, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deixa isso muito claro. Então, nós temos a Convenção Belém do Pará com uma clareza sobre o que é essa violência, nomeia essa violência, mas também vai trazer o que os estados têm que fazer. Então, ele coloca, e o artigo 6º eu gosto muito, né, porque ele fala sobre o direito da mulher ser livre de violência, que é justamente enquanto tiver um âmbito de violência, a minha escolha não é livre. Então, essa mulher precisa ser livre de violência, ela precisa poder ter a certeza que ela não vai precisar trocar de calçada porque ela tem medo de passar por um grupo de homens, mesmo que seja a plena luz do dia, né? Que ela vai poder ter, dentro do seu ambiente de trabalho, um local seguro, caso ela sofra algum tipo de violência psicológica ou de algum abuso sexual. Que essa mulher, no momento que ela passar por algum tipo de uma circunstância violadora do seu direito, ela não vai ser revitimizada ou culpabilizada por aquela violência. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender esse artigo 6º. Então, o direito da mulher ser livre de todas as formas de discriminação. Ter discriminação, então, segundo essa convenção, é uma forma de violência. A mulher ser discriminada é uma forma de violência. Então, para isso, né, o direito da mulher de ser valorizada, educada, livre de padrões estereotipados de comportamento, costumes sociais, culturais, baseados em conceitos de inferioridade e subordinação. Então, o artigo 6º, ele pega essa última parte, emprestada daquilo que foi desenvolvida no sistema das Nações Unidas, para esclarecer o que é viver livre de violência. E o artigo 7º, que vai falar sobre a responsabilidade desse Estado. Então, os Estados, o que eles devem fazer? Eles têm que trazer meios, né, e sem demora, para provocar mecanismos de prevenção, punição e erradicação de tal violência. Então, não é só se abster dessa violência, é agir com zelo para prevenir, investigar e punir essa violência. E incorporar na sua legislação interna normas penais, civis e administrativas para punir e erradicar essa violência contra a mulher. É justamente no artigo 7º que a gente vai ver a responsabilidade internacional do Estado brasileiro no caso Maria da Penha, porque até o momento nós não tínhamos a legislação Maria da Penha até chegar no sistema interamericano. Então, essa notícia eu peguei recentemente, né, porque, como eu mencionei para vocês, todo dia a gente tem isso, né, aparentemente, no nosso dia a dia, em que 1 em cada 4 mulheres no mundo afirma ter sofrido violência doméstica ao longo da sua vida. Esse segundo um estudo publicado no The Lancet, no fevereiro de 2022. Né? O cenário do Brasil
né, é a mesma circunstância, segundo o Observatório da Mulher contra a Violência. Quase 70% das participantes disseram que conheciam uma ou mais mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, enquanto 27% declararam já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem. Esses números eu não acredito, eu acredito que eles sejam muito superiores, porque ainda tem o receio da mulher de dizer, e algumas mulheres que não identificam que estejam sofrendo violência. E aqui, antes de eu fechar essa parte com vocês, eu estava em um momento dando aula presencial, ainda foi antes da pandemia, e tratei justamente do ciclo da violência, né? Violência doméstica, né? Que tem o momento da lua de mel, a agressividade, violência que ocorre, e de novo a lua de mel, e fica naquele ciclo. E aí eu dei essa aula, e saí na aula seguinte, uma aluna, eu cheguei antes, na verdade não, desculpa, ela fiquei depois, ela veio falar comigo, achei que era para tirar, porque era outra matéria já. A professora, você poderia desenhar de novo o ciclo da violência? Eu falei, claro, eu desenhei, expliquei, e aí ela falou assim, eu tô num ciclo de violência. E ela se identificou naquele exato momento, porque ela não se identificava. E aí ela percebeu que ela estava dentro de um ciclo de abuso, de violência psicológica. E, enfim, né, cada caso um caso, a gente conseguiu encaminhar para um apoio. Mas, de qualquer forma, quando eu peço que essa mulher saiba, né, sobre os seus próprios direitos, eu vou continuar perpetuando. Então, a ausência dessa educação em relação a direitos beneficia muito uma parte da sociedade. Porque enquanto nós não sabemos dos nossos direitos, nós não nos empoderamos. Se nós não nos empoderamos, nós não questionamos. Se nós não questionamos, nós não lutamos. Se nós não lutamos, nós não mudamos o aspecto social. Então, a educação em direitos, e por isso que as duas convenções tratam muito sobre essa questão de educação, é um foco central para que a gente possa ter uma mudança. Porque ambas as convenções, elas têm a plena certeza que a legislação ela é insuficiente para trazer mecanismos de prevenção e não repetição dessa violação de direitos humanos. E aí a gente chega dentro do sistema interamericano, então quem não conhece a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, eu recomendo que entre no site, estude um pouco sobre a comissão. A gente não tem tempo de falar sobre como funciona a comissão e a corte nesse exato momento, a gente vai direto para casa na sexta-feira. Ela vai trazer um dos relatórios, né? A comissão tem diversos relatórios temáticos, essa que é violência e discriminação contra mulheres, crianças e adolescentes. E dentro desse relatório, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai resgatar o que diz a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, né? Que é a Convenção Belém do Pará, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, a Declaração Americana sobre os Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, a própria Convenção da ONU sobre a eliminação e discriminação contra a mulher, porque eu tenho que ter uma leitura desses direitos de uma forma completa. Então, por isso mesmo que, quando eu estou falando da criança, e essa criança, a menina, eu não posso só me utilizar, por exemplo, a Convenção Belém do Pará. Eu preciso entender o que é criança segundo o direito internacional, os direitos dessa criança, fazer essa leitura a partir do direito da criança. Então, o ser mulher nas suas interseccionalidades também demanda do direito internacional que a gente tenha justamente uma visão completa para poder legislar sobre esses direitos. E isso o direito internacional, na minha concepção, faz muito bem, porque ele trabalha justamente nomeando no direito internacional dos direitos humanos, trazendo justamente esses direitos em instrumentos específicos, mas não de nenhuma forma trazendo impedimento com que esses direitos sejam lidos de uma forma completa, ou seja, que eles sejam interpretados à luz de diversos instrumentos. Então, é justamente nesse sentido, o direito internacional, ele não parou na Carta Internacional dos Direitos Humanos, né? Ele não entendeu que apenas trazendo esses direitos de uma forma aberta seria suficiente para a interpretação daqueles direitos. Mas para a evolução daquele direito, do direito internacional dos direitos humanos, é necessário que a gente tenha essa perspectiva do direito internacional dos direitos humanos como algo que coexiste, né? Já que nos direitos humanos nós não temos hierarquia,
Os direitos humanos não têm hierarquia, eles são interligados, né? Indisponíveis. Eu tenho que também fazer uma leitura desses direitos humanos à luz do direito internacional nessa perspectiva, interligados, não hierarquizados e historicamente que vão evoluindo ao longo do tempo. Daí a razão pela qual temos como fonte de interpretação desses direitos não só as decisões da Comissão Interamericana ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também os comentários gerais dos Comitês das Nações Unidas e tantas outras fontes que permitem que eu tenha uma interpretação evolutiva desse direito. E aí, por fim, antes da gente entrar então para os 10 minutinhos de perguntas, se tiver perguntas, a Comissão Interamericana vai reiterar que o Estado tem uma obrigação de devida diligência em caso de violência de gênero. Então, o que significa? Esse é um ponto importante para os casos que a gente vai estudar na sexta-feira. O Estado, como a gente viu no artigo 7º da Convenção Interamericana para erradicar a violência contra a mulher, ele tem a necessidade de buscar mecanismos de não repetição. Ou seja, houve uma violação, eu tenho que garantir mecanismos de não repetição. Para isso, eu tenho que atuar com a prevenção. E para que isso aconteça, a gente recupera aquilo que eu trouxe da professora Rebecca Cook. Enquanto houver o estereótipo social e não houver ali a nomeação desse estereótipo com a busca de mudanças desses parâmetros, eu vou ter uma perpetuação dessa violência. E a violência em relação à mulher, ela ocorre, pode ser uma violência que ocorre no ambiente familiar, que vai ser posteriormente uma violência institucional. Essa mulher que é questionada se realmente ela sofreu aquela determinada violência, se ela não provocou aquela determinada violência, e assim por diante. Então, se eu não tiver um mecanismo de devida diligência, ou seja, uma investigação, né, uma devida sanção, um devido apoio em relação à mulher, eu, enquanto Estado, não estou cumprindo com a minha obrigação no âmbito internacional. Então, a comissão ela entende que, sim, tem que ter uma investigação criminal que deve ser realizada por autoridades competentes e imparciais, né, treinadas em matéria de gênero, né, que a mulher ela entenda que ela está diante de alguém que entende sobre aquela violação, sobre a questão de gênero e sobre o ser mulher naquela determinada sociedade. Então, a comissão também vai colocar que outro obstáculo para garantia de não repetição dessa violação e devido à reparação quando está diante dessa violação é a falta de conhecimento ou formação sobre a igualdade de gênero nos operadores de justiça. E essa falta de educação sobre a igualdade de gênero nos operadores de justiça acaba afastando o acesso à justiça em relação à violação dos direitos das mulheres. Então, esse é um ponto que a gente vai parar aqui, porque a gente vai tratar sobre comissão, corte, na próxima aula, na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então, feito isso, eu paro por aqui, faltando 10 minutos. Quem quiser fazer alguma pergunta nesses 10 minutinhos, só levantar a mão que eu passo a palavra. Ficaram tímidos e tímidos. Foi muita matéria, gente? Não, foi tranquilo, né, Maria? Maria falou, não, então tá bom. Sem dúvidas, ou compartilhar um espaço seguro, quem quiser compartilhar, alguém que trabalha com essa questão, né, seja como advogado, juíza, juiz, enfim, promotor, promotora, defensor, defensora, jornalista, alguém que já trabalha com essa questão, se tiver, pode falar, né? Sinta-se à vontade a tratar aqui. Eu lembro que tinha alguém que tinha levantado a mão e eu tinha pedido para deixar para perguntar no final da aula. Não sei se já colocou no chat a questão. Eu, no caso, eu não sou da área jurídica, mas eu sou de um projeto que começou, que foi criado durante a pandemia. Não sei se você conhece o projeto Justiceiras. Não conheço. Foi da Gabriela Mansur, ela também tem a Justiça de Sara. Gabriela Mansur. Isso. E aí a gente trabalha com atendimento a essas vítimas de violência, né? E a gente vê
que apesar de toda a lei que existe, a lei da Maria da Penha, uma lei muito, muito boa, outras leis também enfim, que ajudam a essa mulher, a gente vê que na prática a coisa não funciona bem assim, né? Porque há um desconhecimento, quando a gente atende as mulheres do projeto, a gente vê a fala, olha, eu tentei, fui na delegacia, mas fui desrespeitada. Então, tem coisas que elas têm que ficar provando toda hora, porque as pessoas não estão preparadas mesmo para recebê-las, né? Então, tem chacota no meio disso tudo, muitas desistem por exemplo, de prosseguir, porque já começa o desrespeito aí, né? Então, além de toda aquela carga emocional, de toda a violência que ela já sofreu, muitas vezes fisicamente também, elas vão na delegacia e mesmo, sabe, voltam com uma decepção muito grande. Então, a gente vê dentro desse acolhimento que a gente faz, né? Porque é um projeto muito legal, porque são várias áreas, né, que atendem essa mulher. Né? Tem o apoio e acolhimento, tem a parte jurídica, médica, se ela tiver machucado, tiver que fazer uma cirurgia plástica, enfim, qualquer coisa disso, ela também vai ser atendida. Tem a área de social, né, do departamento social, de assistência social. Então, ela é acolhida em todas essas áreas dentro do projeto, mas a gente vê uma mágoa tão grande de ela ser discriminada, de ela não conseguir acesso a tudo que é de direito, a tudo que fala que ela tem direito. Então, é um trabalho bastante que a gente vê no dia a dia que, infelizmente, a legislação com os direitos, ela na prática não está ainda funcionando muito, né? E isso, quando você fala da educação, eu tenho 62 anos, né? Então, eu sou de uma geração bastante antiga, né? Que passou por uma série de coisas, assim, dos direitos que não eram levados em conta, que, imagina, na época, que graças a Deus eu tive um pai que não era brasileiro, que veio para o Brasil, apesar de ser de origem árabe, né? Meu pai era libanês, também tem uma educação muito, muito rígida, mas meu pai, ele era a favor, ele sempre falava para mim, Valéria, você tem que estudar, Valéria, você não tem que depender, entendeu? Eu fui de uma época que os meus pais, eles tinham um outro conceito de visão em relação à mulher. Eu, por exemplo, imagina, na época eu nasci em 1960, imagina em 67 você resolver fazer judô. Eu fui fazer, eu fui aceita, entendeu? Mas outro dia, há 2 semanas, mais ou menos, uma criança de 8 anos, ela teve que entrar na justiça, os pais tiveram que entrar, porque ela não tinha o direito, porque ela quer jogar futebol e na escola dela não tinha futebol. Você entendeu? Então, são coisas assim que a gente, como você falou, a gente anda, mas retrocede. Então, tem certas coisas assim que a gente vê que a educação é fundamental. A educação familiar é assim, tem que ser lavagem cerebral, desde muito pequeno, falando sobre... Não é só sobre isso, é sobre meio ambiente, é sobre uma série de coisas. Por exemplo, eu sou da área de saúde, né? Então, por exemplo, o que a gente sempre escuta? A coisa da fome, a coisa da prevenção, porque não tem dentista, a educação, higiene bucal, porque as pessoas perdem dente, fome zero, fome... Não adianta se não tiver educação, se não tiver uma conscientização. Gente, dentro da minha área... Ninguém precisaria ficar sem dentes. Ninguém. Por quê? É prevenção. Gente, é uma escova de dente, pasta, fio dental. Vamos dizer que não dá para comprar o fio dental, tá? Mas vamos dizer, a pasta, a escova, coisas básicas.
entendeu? O desperdício, o lixo, isso tudo é educação. São os pais, desde a primeira infância, gente, falando, não se faz isso, não se fala assim do negro, não se fala assim do homossexual. É família, gente, mas tem que ser uma coisa muito sólida. Na minha época, agora como eu estou falando, né, não dá para você voltar. Mas essa nova geração que está passando por tudo isso, a gente consegue melhorar. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar, exatamente. Eu acho que essa área das mulheres, como qualquer área dos direitos humanos, o direito não responde sozinho. Ele é interdisciplinar, então não adianta falar sobre isso e não ter que falar sobre, por exemplo, com a equipe médica sobre essa questão. Não falar com médicos, não falar com jornalistas, não falar, tem que falar. O direito sozinho não responde, e ele tem mostrado cada vez mais que ele não responde. Né? A gente precisa ter uma mudança e uma incorporação. Eu acho que, na verdade, eu tenho para mim que a questão do direito ele ser algo muito afastado, apesar dele ser algo intrinsecamente da sociedade, mas como se fosse algo longe, né? Uma linguagem que afasta todo mundo, uma forma de estudar que afasta todo mundo, a gente afastou tanto que a gente continua perpetuando diversos padrões até hoje. Então, enquanto o direito não fizer realmente seu papel social, ele vai ser um instrumento que vai estar ali, vai estar aqui nessa convenção. Mas a gente continua tendo aumento do número de feminicídio. Então, não é bem isso que tem que acontecer. É justamente essa mudança que vem a partir da educação. Mas é perigoso, porque tudo está interligado. Quando a gente pensa nas instabilidades políticas que no mundo nós estamos vivendo, o direito da mulher cai. E cai sempre. E vai continuar caindo. Então, esses retrocessos que a gente vê não vem só por uma questão impulsionada socialmente, por repetição de padrão, vem também impulsionada por uma questão política. Né? A própria ideia de democracia, como eu posso analisar essa democracia, e a participação social ela faz parte da democracia, sendo que um grupo está sendo excluído, então a gente não vive uma democracia. E aí isso permite com que haja exclusão de diversos grupos. A gente está falando do grupo de mulheres, a gente poderia estar falando de outros grupos. Então é importante justamente isso. Eu fico feliz que você seja da área da saúde. Eu gosto muito quando tem alunos que não são do direito em aulas do direito. Eu também aprendo muito terminologias, etc. Mas eu espero que na sexta-feira dê para ver que em alguns casos a gente tem realmente esse impacto do direito internacional no âmbito interno. E aí sexta-feira vai ser só casos mesmo. Mas obrigada. Então, o seu nome está Maria, mas você falou Valéria. É Maria? Porque o meu nome é muito comprido, é Maria Valério da Vínia Cal e Munhoz. E acho que eles só aparece o primeiro e o último nome, né? É isso. Tá. Maravilha. Exato. Também concordo. É ótima informação. Função de redes de apoio de mulheres de vulnerabilidade. Exato. E, bom, então chegamos ao final, já 4 horas aqui, 11 horas no Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de todos e todas. De novo, o meu papel aqui não é colocar um monte de matéria e falar isso, porque não é para vocês fazerem nenhuma prova depois, justamente a gente ter esse diálogo. É só porque eu sei que é uma questão que todo mundo quer trazer alguma coisa, então utilizar dessa forma. Eu gosto de ter esse diálogo, e eu vou também na última aula deixar um espaço para a gente poder debater, ter essa troca. O direito das mulheres não acaba aqui, né? Também não começa aqui. Aqui é só um pequeno recorte de uma grande luta de direitos. E vejo vocês, então, na sexta-feira. Muito obrigada, Esa, pelo espaço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.